Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Por favor, fique à vontade, entre, a casa é sua. Meu nome é Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre Michael Phelps. Sem sombra de dúvida, o maior nadador de todos os tempos, o quebrador de recordes, o dono de dezenas de medalhas de ouro, prata, um pouquinho de bronze, você vai entender um pouquinho por quê. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre esse grande nadador. Mas antes disso, como sempre, eu peço a colaboração de vocês para que você possa curtir esse vídeo, é muito importante pra gente. Faça seu comentário aqui, me diga quem você quer ver no nosso canal. E também falar, tecer elogios, críticas, é muito bom pra gente sempre melhorar. E também se inscreva no nosso canal, é muito importante para que você seja notificado toda vez que um novo vídeo sair aqui no canal. Claro que você sabe, é todo domingo, às 10 horas da manhã, temos um vídeo novo por aqui, viu? Mas, sem mais delongas, vamos lá, temos um pouquinho, muito, para falar sobre esse grande nadador, Michael Phelps. Michael Phelps nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos, em 1985. Desde criança, muito brincalhão, muito arteiro, gostava de pregar peças, se divertia bastante e tinha um problema sério de atenção, podemos dizer. E com isso ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido também como TDAH. Isso fez até que ele buscasse um meio no esporte. E como as suas duas irmãs mais velhas já faziam natação, ele foi convidado pelos pais e pelos treinadores das irmãs para que pudesse também praticar o esporte. Isso aos 7 anos de idade. Foi aprendendo os nados e com apenas 3 anos de prática esportiva, aos 10 anos ele já conseguiu se destacar entre os principais nomes do esporte americano na sua categoria. Com essa idade ele conseguiu já quebrar o recorde nacional, claro, na idade dele. Isso foi mostrando que ele tinha muita qualidade e que merecia uma atenção especial. E ele foi evoluindo nas categorias, continuava nadando pela escola onde que estudava, até chegar aos 15 anos de idade. Com 15 anos de idade ele conseguiu a proeza de já conseguir o índice olímpico e se classificou para as Olimpíadas de Sydney, que foi realizada no ano de 2000, no 200 metros borboleta. O resultado dessas Olimpíadas eu vou contar um pouquinho mais na frente, como eu costumo fazer quando vou falar sobre as Olimpíadas. E o interessante é que a natação trouxe frutos para ele. Não só esportivamente, mas também na carreira profissional. Como aqui boa gente que assiste meu canal deve saber, os Estados Unidos tem uma política de educação ligada ao esporte muito grande. E graças à natação ele conseguiu uma bolsa na Universidade de Michigan. E aí lá ele praticou natação, defendeu a universidade, nadando, e conseguiu se formar no ano de 2008 pela universidade nos cursos de marketing esportivo e gerência. Ou seja, você vê como é que é legal, né, esse lance de esporte e o que ele pode trazer para a sociedade, não através apenas da prática esportiva, mas também através da educação. Isso é muito legal, uma coisa muito bacana que acontece lá fora e que algumas faculdades aqui no Brasil também realizam. E aqui fica a dica, vamos realizar um pouquinho mais. Michael Phelps, no início da sua carreira como nadador, ele acabou focando principalmente nas provas de borboleta, especificamente os 200 metros. Só que ele era muito versátil e ele tinha qualidade realmente para competir nos outros nados. E assim ele fez. Ele também investiu no nado livre, principalmente nas provas individuais, e nos costas, abrindo mão apenas no lado de peito. Só que isso não impediu de participar das competições pelos medley. Isso a gente vai ver exatamente agora. Aqui a gente vai atentar a 3 competições principais. Olimpíadas, é claro, que a gente fala um pouco mais na frente. O Pan-Pacífico, que era disputado a cada 4 anos, nos anos pares, com exceção das Olimpíadas, dos anos olímpicos, e dos mundiais de esportes aquáticos, que aconteciam a cada 2 anos. É muito importante aqui a gente ver como é que o Michael Phelps
lidava nessas competições e o quão ele era dominante. Importante também dizer que ele teve as competições também nacionais, que ele fazia parte nos Estados Unidos, também os mundiais de piscinas curtas e as etapas que aconteciam nos mundiais em vários lugares do mundo. Só que aqui, como o vídeo tem que ficar um pouquinho curto, a gente não pode entrar em detalhes. Vamos focar nesses três aí, que já vai mostrar a magnitude da carreira do Michael Phelps. Nos torneios pan-pacíficos, que eram disputados pelos países que são banhados pelo Oceano Pacífico, ele conseguiu nada mais nada menos que 16 medalhas de ouro e 5 de prata. Isso desde o ano de 2002 até o finalzinho da carreira dele, que foi o último que ele disputou em 2014. Nas competições do Pan-Pacífico, ele teve sua primeira participação no ano de 2002. Conquistou o ouro já nos 200 metros, 400 metros e no 4x100 medley, além de uma prata nos 200 metros borboleta e no 4x200 medley. No ano de 2006, ele teve uma supremacia ainda maior. Conquistou 5 medalhas de ouro, além de uma prata. Além disso, no ano de 2010, ele conseguiu outras 5 ouros nas 5 provas em que disputou. Em sua última competição pelos Estados Unidos, no Pan-Pacífico, no ano de 2014, ele conquistou outras 3 medalhas de ouro e 2 pratas. No Mundial de Esportes Aquáticos, no ano de 2001, com apenas 15 anos de idade, Michael Phelps conquistou seu primeiro ouro nos 200 metros borboleta, e já com recorde mundial. 2 anos depois, em 2003, ele conquistou 4 ouros, nos 200 metros borboleta e medley, 400 e 4x100 medley, além de 2 pratas no 100 borboleta e no 4x200 livre. Já no ano de 2005, ele conseguiu outros 5 ouros e uma prata. No ano de 2007, ele conseguiu 7 ouros com 4 recordes mundiais, já mostrando sua supremacia que viria no ano seguinte nas Olimpíadas de Pequim. Em 2009, ele conquistou 5 ouros com outros 4 recordes mundiais. Em 2011, outros 5 ouros conquistados, só que dessa vez ele também conquistou outras 2 pratas e um bronze, a única medalha dessa cor conquistada em mundiais de esportes aquáticos. Ele disputou esses mundiais desde o ano de 2001 até o ano de 2013, conquistando nada mais nada menos que 22 medalhas de ouro, 4 de prata e apenas uma de bronze. Lembra que eu te falei que ele ganhava pouco bronze, né? Ele ganhava muito ouro e algumas pratas. Ouro, bronze eram poucas. E isso sem contar campeonatos que ele entrava e simplesmente ganhava todas as provas que disputava. E aí chegamos no lugar onde que a gente mais conhece Michael Phelps, onde ele fez sua grande fama, que é nos Jogos Olímpicos. Como disse anteriormente, sua primeira Olimpíada já foi com 15 anos de idade em Sydney, no ano de 2000. Nessas Olimpíadas, também como já citado, ele conseguiu índice nos 200 metros borboleta, e ele não fez feio na sua primeira competição no maior evento esportivo no mundo. Ele conseguiu o 5º lugar na prova que ele disputou, novamente isso apenas com 15 anos de idade. Já em 2004, em Atenas, ele já era conhecido, já tinha um certo nome e chegava como grande favorito nas provas em que ia disputar. Ele tinha como objetivo bater os recordes de Mark Spitz, também americano, que numa Olimpíada conseguiu 7 medalhas de ouro. Michael Phelps chegou próximo a isso. Nessas Olimpíadas, ele estava disputando 8 provas, podia bater, só que ele conseguiu apenas 6 ouros e 2 medalhas de prata. Sendo que dessas 6 provas que ele conquistou o ouro, ele bateu o recorde mundial em 5. E aí, chegamos nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, que ele realmente fez história. Não que ele já não fosse conhecido pelas Olimpíadas anteriores em Atenas. Só que nas Olimpíadas de Pequim, ele teve novamente a oportunidade de bater o recorde de Mark Spitz. E dessa vez, ele conseguiu. Ele novamente competiu nas 8 provas, nas mesmas 8 provas que ele competiu em Atenas. Só que, diferentemente, dessa vez ele conseguiu o ouro nas 8 provas, batendo o recorde
de maior medalhista em uma só edição. Também é importante frisar que nessas Olimpíadas, além dos 8 ouros, ele conseguiu 7 recordes mundiais. Pois é. A única prova na qual ele não conseguiu o recorde mundial foi na prova do 100 borboleta. E essa é uma prova especialmente interessante à história. Ele estava disputando com o Sérvio Kavic. Ele largou mal na prova e fez uma prova de recuperação. Faltando uns 25 metros apenas, ele estava com meio corpo de distância pro sérvio. E ele conseguiu acelerar e conseguiu vencer ele na batida de mão, num milésimo de segundo. Essa prova, por acaso, ficou muito conhecida pela narração do Galvão. Essa aqui, ó. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael! E aí, como eu falei, ele fez história. Já estava com seu nome pronto e já tinha ideia de encerrar sua carreira nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Londres, como eu falei, ele já um pouco mais velho, já não competia em tantas provas, ele foi disputar 6 provas apenas. E nessas Olimpíadas, ele foi muito bem, continuava seu espírito dominante. Não ganhou todas, conquistou 4 ouros e 2 medalhas de prata. E o recorde mundial? Dessa vez não teve. É importante a gente frisar que no ano de 2008, na realidade de 2007 a 2009, tinha a época dos super maiôs, que ajudava muito os nadadores a diminuir um tempo. Esses maiôs faziam que os nadadores conseguissem flutuar mais na água, que facilitava eles na natação a diminuir o tempo e conseguir os recordes mundiais. Tanto é que, posteriormente à proibição desses maiôs, os tempos, os recordes mundiais ficaram muito mais difíceis de ser batidos, porque eles foram mantidos mesmo com o super maiô, após a decisão dele não existir mais. Depois das Olimpíadas de Londres, Michael Phelps se aposentou, não ia competir mais, só que ele voltou atrás de sua decisão, no ano de 2014. Em 2014 ele disputou as provas, como eu disse anteriormente, e se preparou para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, nossa terrinha, aqui, no Brasil. E nessas Olimpíadas ele foi super bem. Também disputou apenas 6 provas. Claro, já mais velho, não tinha tanta força, tanto fôlego para disputar todas as provas que ele queria. E novamente ele se destacou muito. Conquistou 5 ouros e 1 medalha de prata. Esse cara era sensacional. E nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele novamente anunciou sua aposentadoria, só que dessa vez, de vez, encerrando sua carreira olímpica. Quando ele nadava, já era um grande campeão. Tinha um nadador da Indonésia que, quando criança, conheceu o Michael Phelps, tirou uma foto, aí chegou nas Olimpíadas e bateu o Michael Phelps numa prova. Ou seja, ele foi inspiração, um exemplo para esse atleta, para esse pequeno atleta que se tornou um grande atleta e medalhista olímpico. Aqui algumas curiosidades do Michael Phelps, como eu sempre trago para vocês. A primeira é que em 2008, com a supremacia que ele teve, muitos jornais, muitos treinadores, muitos especialistas duvidavam da performance dele, achavam que ele tinha sido dopado. Só que ele falou que não tinha sido dopado, que era tudo preparação e muito treino. Tanto é que nesses Jogos Olímpicos ele teve o recorde de fazer 9 exames antidoping. Claro, também refletido pelo número de medalhas, porque nos Jogos Olímpicos todo medalhista ele é obrigado a fazer o exame antidoping. Ele também era considerado pelos seus companheiros de treino e seus treinadores uma pessoa muito quieta. Ele não gostava muito de interagir, principalmente quando estava treinando. Isso mudava drasticamente quando ele estava próximo de sua família e também de crianças, onde ele podia participar, conversar e trazer novidades para elas, ensinar alguma coisa. Segundo essas pessoas que viviam perto dele, se transformava naquela pessoa que treinava quando ele estava perto de sua família e perto de crianças. Antes de despontar na sua carreira, Michael Phelps revelou que o grande ídolo dele era Ian Thorpe, o australiano, também nadador, que disputou algumas Olimpíadas e conquistou vários ouros. E realmente era um ídolo para se seguir. Era um grande nadador. Na minha curta vida assim, de acompanhar esporte, eu consegui
ver um pouquinho dele e como ele se destacava realmente. Era um australiano dominante, nadador muito bom e servia realmente de exemplo para muitos nadadores, até também para os brasileiros. No ano de 2018, um pouco depois de ter anunciado sua aposentadoria e ter se aposentado, ele foi diagnosticado com depressão. Muitos, na realidade, falam que esse diagnóstico foi causado muito também pela falta da natação na sua vida. A sua rotina de treinos, rotina de competições, isso fez muita diferença. A mudança de rotina acabou afetando muito, o que na realidade acontece com muita gente também. Quando se aposenta, sente falta do trabalho quando tinha. Isso aconteceu com o Michael Phelps. Michael Phelps marcou tanto época que ele conquistou o título 8 vezes de maior nadador do ano. Sem contar que ele quebrou 39 vezes o recorde mundial nas provas que disputou. Michael Phelps, sem dúvida, é um dos grandes nomes do esporte mundial. E o grande nome das Olimpíadas também. Assim como se tem no vídeo do Usain Bolt e da Nadia Comaneci. Ele marcou época, principalmente pela quantidade de provas que disputava e pela quantidade de ouros, de vitórias que ele tinha. Se você pegar a trajetória dele, ele tinha um fôlego, uma disputa, que dificilmente você vai ver novamente na história. Um cara que disputava 8 provas numas Olimpíadas só. A gente vê gente disputando apenas uma. E disputava com excelência. A gente dificilmente vai ver um cara desse. A gente podia até comparar ele com o Mark Spitz, como eu falei, pelos recordes, que em uma Olimpíada só ele conseguiu as 7 medalhas de ouro. Michael Phelps conseguiu esse feito não apenas uma vez, mas nem 2, nem 3, conseguiu 4 vezes. Sem contar que uma delas ele parou de nadar, se aposentou, resolveu voltar e voltou ainda na excelência. Se eu for contar com o biotipo dele também, a envergadura, que é a distância de um braço para outro, ele também tinha uma envergadura de 2,10 metros. Era muita coisa, era maior do que a altura dele. Então, esse cara marcou época, é excepcional. Tinha grandes rivais, claro que tinha, como falei, o Thiago Pereira, que não conseguiu chegar aos pés dele nas provas de medley. Nas provas de medley também tínhamos o Ryan Lochte, que até nas Olimpíadas aqui do Rio fez besteira, para quem não lembra. Tinha também outros grandes atletas, se inspirou no Ian Thorpe, como falei. É difícil você ver um nadador que possa se aproximar dele. Para mim, sem sombra de dúvidas, o Michael Phelps é o maior nadador da história. E com certeza para a maioria da população, de quem gosta de esporte, vai concordar comigo nessa afirmação. A gente pode ter um outro nome que nem ele? Eu até acho difícil que a gente tenha um cara que tenha esse nível de competitividade, esse nível de excelência nas provas em que disputa. Com certeza por isso, pelo fato do tempo que a gente vive, o tempo em que ele competiu, ele realmente é um dos maiores da história, também no mundo do esporte. Como eu falei, junto com o Usain Bolt, Nadia Comaneci, Muhammad Ali, todos eles eu já falei, estão aí nos vídeos, quem quiser ver também, é sempre bom conhecer um pouquinho a história desses grandes ídolos. Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo, assistindo esse vídeo. Agradeço muito a presença de vocês. Por favor, novamente, dê aquele like bacana, é muito bom pra gente. Deixa também seu comentário, fala o que você acha do vídeo, é importante para nós, marca como interação no YouTube, para eles mostrarem esse vídeo para outras pessoas e também divulgar um pouco mais esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.